Está começando mais um 5 é Pouco. Meu nome é André Correia e hoje eu estou aqui com o Júlio César Pujatti. Seja bem-vindo. Valeu, André. Meu nome é Júlio César Pujatti, eu sou colega de PUC TV do André e hoje eu venho falar um pouco sobre os melhores campeonatos de futebol do mundo. Esse é um assunto que eu nem vou opinar, não entendo praticamente nada, só conheço de nome. Então o Julião vai falar e aí a gente vai ver o que ele está dizendo aí desses campeonatos. Você vai falar na ordem então, né? Na ordem, do inferior para o melhor. E quem sabe o André de repente não fica, curioso para poder acompanhar depois que eu falar a minha lista, né, André? Vamos lá. Começando no quinto lugar, eu fico com o Campeonato Brasileiro, o campeonato do nosso país, só para falar que eu não sou nacionalista, que eu não dou valor para as coisas daqui. Embora todo mundo fale, que o Brasil é o país do futebol, a gente tenha 5 títulos de Copa do Mundo, tecnicamente e na questão de organização, o Campeonato Brasileiro deixa muito a desejar. Porque é a CBF que controla, que gere todas as coisas relacionadas ao futebol aqui dentro do Brasil. E quem conhece a CBF sabe que é uma farra, A gente vê distribuição muito desigual de direitos televisivos. A gente sempre vê Flamengo e Corinthians levando a maior parte da bolada. E times mais fracos ali do Nordeste, principalmente, não recebem tanta grana para poder se estruturar que nem o que chamamos de G8, que são os principais times do Brasil. Mas o Brasileirão ele é historicamente muito disputado, A gente nunca vê mais de um time ganhando 2 ou 3 vezes seguidas o título da Série A. Então a gente sempre espera um campeonato que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente vê muito números de faltas durante os jogos, bola mais parada do que rolando, mas a questão da emoção, de ser imprevisível é o ponto positivo que eu coloco. Na quarta posição, eu coloco a Bundesliga, que é a primeira divisão do campeonato alemão, André. É um campeonato bem estruturado, temos times que estão sempre chegando na ponta dos campeonatos europeus. O Bayern de Munique é o grande gigante de lá, Está sempre chegando em finais, conquistando títulos e ganhando a maioria dos campeonatos alemães. Temos o Borussia Dortmund também, que está sempre ali incomodando. E a grata surpresa desses últimos anos para cá é o RB Leipzig, que tem poucos anos de existência, subiu as divisões da Alemanha e na sua primeira temporada na Elite já conseguiu vaga para a Champions League. Na terceira colocação, André, eu coloco o futebol italiano, o Calcio. É a Série A Team. E tradicionalmente é um dos campeonatos mais charmosos do mundo, A gente via nas décadas de 80, 90 grandes jogadores, inclusive, que vieram aqui do Brasil. Posso citar só assim, rapidamente, Careca, Zico, Falcão, que jogava no Internacional, Maradona, da Argentina, um pouco mais pra frente o Leonardo, que disputou a Copa de 94, foi campeão com a equipe. É um campeonato que perdeu muita força nos últimos 5 anos. Milan, por exemplo, Internazionale de Milão, por exemplo, Roma, que eram times muito tradicionais ali durante boa parte da década de 70 até os anos 2000, Era um futebol muito famoso, decaiu um pouco. É um campeonato que perdeu um pouco de visibilidade, mas que já está começando a retomar, já está começando a voltar para uma crescente. E agora, segunda colocação e primeira, é a grande polêmica para todo fã de futebol, porque colocar na ordem quem que vem primeiro, Premier League, que é da Inglaterra, ou La Liga, que é da Espanha. São os 2 melhores campeonatos, sem sombra de dúvidas. Na Espanha a gente tem Messi e Cristiano Ronaldo, só para começo de conversa. E na Inglaterra temos Hazard, Felipe Coutinho, que está acabando com as partidas, jogando muito bem na seleção. Temos também Sérgio Agüero, atacante do Manchester City, Gabriel Jesus. O debate que as pessoas que gostam de futebol costumam não ir de encontro com as mesmas ideias é a questão de representatividade nos campeonatos europeus. A gente vê uma supremacia muito grande dos times espanhóis na Champions League e a Premier League, com seus representantes, já não estão tão bem. Desses últimos 5 anos, o Chelsea foi o último campeão e depois disso só o Manchester City conseguiu uma semifinal. Então é muito pouco para um campeonato de tanto cacife que nem a Premier League. Mas, em contrapartida, pela Premier League ter uma distribuição muito igualitária de direitos de televisão, a gente vê times muito bem nivelados. A gente tem
A gente falou de Bayern na Alemanha, né? Juventus na Itália. Na Inglaterra a gente tem um G6, a gente não tem só um time. A gente tem Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Arsenal. São 6 times que sempre chegam com grandes possibilidades de título. Então, para a gente acabar, né, com esse dilema, na minha opinião, La Liga vem em segundo lugar e Premier League é o melhor futebol do mundo. E eu considero que pesa muito a questão da competitividade, já que a gente está falando de campeonato nacional, né? A competitividade dentro do país da Inglaterra. Porque é um campeonato gostoso de se assistir, muito bom tecnicamente, a taxa de ocupação de estádios é de 99%. A gente vê sempre estádios lotados, enche demais. E é um futebol que é lá e cá toda hora, não tem essa questão de ser lento que nem um pouco é na Espanha. E lá na Espanha a gente só tem Barcelona, Real Madrid e Atlético. Então a minha grande vencedora da lista é a Premier League, o grande campeonato inglês de futebol. Muito obrigado pela presença aqui. Esse eu nem comentei muito porque não tem nem jeito, né? Deu pra ver que o Julião entende bastante e gosta. Então ele sabe bem do que ele está falando. Eu que agradeço a presença, conte sempre comigo. Valeu, muito obrigado. Então deixem nos comentários o que vocês acham desses campeonatos, se vocês assistem, se vocês acham que a lista deveria ser diferente e também sugiram outros temas que a gente vai falando em outros vídeos, seja de futebol, de cultura, de qualquer outro assunto. E quem sabe o Julião não volta aí para comentar algum outro tema. Exatamente. E antes de acabar, para quem gosta do futebol inglês, eu sou editor da maior página sobre o campeonato inglês no Brasil, chama PL Brasil. É só você digitar isso no Twitter, no Facebook e na web, né, o nosso site, o nosso blog. Lá você vai encontrar notícias diárias sobre os clubes ingleses, sobre a seleção inglesa, matérias, né, artigos especiais e vídeos também dos gols, imagens legais que recuperam a história do futebol inglês lá na Terra da Rainha. Então, se você está procurando material sobre esse campeonato, PL Brasil é o local certo. Entra lá que ele sabe o que ele tá falando, né?